Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Cristo? Eu posso confirmar aos irmãos que eu estou muito feliz, mas é muito. E eu tenho um motivo para estar hoje aqui. Eu tenho um motivo. Antes de abrir a palavra do Senhor, eu quero contar um grande testemunho. Um grande testemunho. O qual o motivo que eu estou aqui, juntamente com minha esposa, a diaconisa Edna. Sábado, nós estávamos indo para o Pai André. Né? Só que antes de nós irmos para o Pai André, nós fomos ao shopping à tarde. E ali nós fomos tomar um sorvete. E eu sentei e coloquei o celular entre as pernas. Esqueci o celular. Quando nós estávamos saindo, ali ao shopping, o celular da minha esposa toca. Ela diz, é para você a ligação. E eu já tinha percebido que o celular tinha esquecido. Aí quando eu atendo, a moça diz, o senhor esqueceu o celular onde estava sentado. Volte para pegar. Eu voltei. Ela me entregou o celular. Eu perguntei o que ela queria, se ela queria algo. Ela disse apenas, ore por mim. À noite, quando nós estávamos indo, o pastor Diogo, ele me liga, pegar o irmão Messias. Ele está ali, sentadinho, um testemunho. A minha esposa no banco de trás, mais Maitê. Aí nós subimos ali a ladeira da Taiçoca, descendo, bem de frente àquele posto de gasolina, o primeiro posto aqui para lá, os Petrox. Aí vinha de lá para cá alguns carros, e vinha uma caminhoneta de farol apagado, ultrapassando outros carros. Eu confesso que eu não tinha visto. Ele acendeu os faróis em cima, mas a mão do Senhor ele fez, tirou. E ele nos deu um grande livramento. Não era para nós chegarmos nem até o Pai André, nem tampouco estar aqui hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É por isso que eu digo, igreja, que ainda há motivo para nós podermos estar na presença do Senhor e se alegrar juntamente com Ele. Eu quero agradecer o pastor Tio por ter mandado a mensagem de manhã. E ele perguntou se eu ministrava uma palavra hoje. Eu disse amém. E eu quero pedir perdão ao pastor Diogo e a toda a igreja, porque alguns meses atrás ele me fez um convite para eu ministrar a palavra. Mas quando eu cheguei em casa, bateu uma tontura, bateu um desânimo. Eu vim para a igreja, cheguei ali na porta, cheguei no ouvido, o pastor Diogo disse, pastor, eu não estou em condições de ministrar a palavra hoje. E contei a ele a situação, qual era. Ele disse, eu prego. Eu peço perdão ao pastor e à igreja. Mas a palavra de hoje, irmãos, ela vai nos trazer de uma maneira ao qual eu quero que os irmãos entendam qual é o motivo de vocês estarem aqui hoje, de eu estar aqui. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela minha última oportunidade de Calasuibicandaраmanais. Nós não sabemos o amanhecer. Por isso que eu digo, obrigado, Senhor, pela minha última oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, dos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, missionárias e toda a congregação que se faz presente nesta noite. Vocês sabem por que vocês estão aqui hoje? Sabemos que não foi fácil o nosso dia. Sabemos que não foi fácil, a luta, ela é travada 24 horas. E nós não entendemos ainda o motivo desta luta. Mas a palavra do Senhor diz que nos últimos dias não seria fácil e não vai ser fácil. Presta atenção, igreja. Não vai ser fácil. Tem muita gente vivendo ainda em mar de rosas. Mas não é em mar de rosas que nós vivemos. Nós vivemos em uma luta travada 24 horas. Quando você se deita, os anjos do Senhor estão ao teu redor,
te guardando, te livrando, te protegendo, mesmo você dormindo. E quando você acorda, os anjos do Senhor ainda estão de prontidão, te guardando, te livrando, te protegendo. Porque a palavra do Senhor diz que aonde tu estiveres, Ele estarás contigo. Abra suas Bíblias no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. E depois nós vamos lá para Juízes capítulo 6. Porque Deus, Ele já falou ao meu coração. Ele já falou ao meu coração. Senhor, que será essa palavra para hoje? Deus grande e maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5, diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes? Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Deus grande. No livro de Juízes, capítulo 6, no seu versículo 12, diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Você pode dar uma glória para Deus, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eita, labaçui de calamanais. Hoje aqui tem soldado de Cristo. Se tem soldado de Cristo nesta noite, Deus quer ouvir uma glória da parte da tua boca. Somente aquele que é soldado de Cristo e que está preparado para enfrentar a batalha. Somente soldado de Cristo que está pronto para ir para a guerra e poder guerrear de acordo com a palavra do Senhor Jesus. O soldado, irmão, vamos falar de dois exércitos e dois tipos de soldado. Tem soldado que quer vencer a batalha. Todo soldado quer ter a vitória. Mas é importante nós entendermos que nem todo soldado ele vai ser vitorioso. O exército terreno, ele é formado por homens, comandado por homens, por generais, coronel. Existe o soldado, existe o cabo, existe o sargento, existe o tenente, existe o capitão, existe o major, existe o coronel. Mas aí nesse exército existe uma hierarquia, existe doutrina, existe obediência. Nesse exército existe a hierarquia. Essa hierarquia aí, ela é dada e concedida pelo homem. O homem é uma autoridade dentro desse exército. E ele vai comandar os soldados, os cabos, sargento, tenente, capitão, major, comandado pelo coronel. Quem está entendendo o começo da mensagem, dê glória para Deus. Se você realmente é soldado de Cristo, já começou a entender um pouco da mensagem. O soldado no quartel, ele é obediente.
O soldado fora do quartel, ele também é obediente. Mas esse exército aqui ao qual estou me referindo é o exército militar, é a marinha, é a aeronáutica, aonde existem seus comandantes. Mas nós temos que entender ainda um pequeno exemplo. Soldado no quartel, ele obedece. O soldado do quartel, ele sofre as afrontas de outros soldados. O soldado enfrenta e sofre as afrontas de um cabo. Ele sofre uma perseguição ali dentro. Mas eles ainda mesmo assim, eles obedecem à hierarquia que é dada e concedida ali pelo homem, permitida por Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele permite que o homem seja um líder na terra. Na marinha, os soldados obedecem. Os soldados são chamados, os soldados são escolhidos, os soldados passam por um treinamento para depois eles irem à guerra. Você está se preparando para a guerra que vai enfrentar? O soldado, ele é preparado pelo cabo, o cabo pelo sargento, o sargento pelo tenente. É diferente? Não, irmão. Mas pastor, o senhor só falou até agora do exército terreno. É porque eu quero que vocês entendam que aonde existe liderança, aonde existe homens e mulheres comprometidos com o evangelho do Senhor, ele é uma autoridade, e os soldados que estão sentados aos bancos tem que passar a obedecer segundo a palavra do Senhor que está escrita. Da mesma maneira que o soldado no exército terreno obedece ao sargento, nós temos que obedecer à liderança. Soldado chamado para a guerra, escolhido, separado, ensinado, treinado. Só que esse exército, ele treina os soldados e entrega na mão dele uma arma. Só que essa arma que esse soldado tem na mão é para uma devastada destruição. É esse exército terreno é para uma grande destruição. Mas o soldado de Cristo que milita, ele não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que ajustou para a guerra. Nós não podemos agradar ao homem. Nós não podemos agradar ao líder terreno. Mas hoje o que se milita são pessoas que simplesmente criam uma ideologia própria, um pensamento próprio, e esquece da palavra de Deus. O que existe hoje, não só em um ministério, mas em muitos ministérios, são soldados que militam a obedecer ainda ao homem. Deus grande. O soldado que presta serviço militar, ele obedece ao militarismo. Deus grande. No Antigo Testamento, como no Novo Testamento, foi uma época em que era empregado o combate nas guerras, que é a carreira, e era a força militar. Hoje nós conhecemos
o evangelho de Cristo, mas naquele tempo ainda existia marinha, exército, formado por homens para combaterem uma guerra. Ia um ao encontro do outro para derrames de sangue. Mas o soldado de Cristo, ele foi chamado para uma guerra diferente. O soldado de Cristo foi chamado para uma guerra muito diferente do que a guerra que nós estamos vendo aos países. Muito diferente. Os soldados, eles são treinados durante o ano e ganham experiência a manusear suas armas, a se pôr no seu lugar. O soldado é treinado e obedecem aos seus comandantes, a voz do seu comandante. Eles obedecem. Eles não fogem, eles não param, eles vão para a frente. Mas tem muitos soldados de Cristo que param no meio do caminho. Tem muitos soldados querendo ainda desistir. Começa uma convocação. Começa um grande chamado. No livro de Juízes, capítulo 6. O anjo do Senhor, ele fala a Gideão. Mas aonde Gideão se encontrava? Naquele momento, Gideão se encontrava no lagar. Local esse impróprio. Gideão era corajoso? Não. Se ele se escondia dos seus inimigos, ele não podia enfrentá-lo. Assim é no reino, assim é na casa do Senhor. Tem muitos soldados se escondendo, tem muitos soldados ouvindo a voz do mestre, mas ainda se esconde, porque está sem coragem de enfrentar aos seus inimigos. Tem muitos soldados parando por causa de uma afronta. Tem muitos soldados querendo desistir por causa de uma palavra. Mas Gideão, ele ouve a voz do seu mestre. Mas quando ele ouve a voz do seu mestre, ele começa a obedecer. Oh, Deus grande, Deus grande. Ele começa a ouvir e obedece a voz do mestre. Quando o anjo diz: Gideão, você foi escolhido, você foi chamado para enfrentar os midianitas, que oprimem o povo de Israel. Tem muita gente dentro da igreja ainda questionando a Deus. Mas Gideão vai fazer um questionamento e diz: Senhor, porque eu sou o menor da casa dos meus pais. Hoje a escritura na palavra, creio eu que ele diz: também eu sou o menos intelecto, eu não tenho coragem para nada. Mas quando Deus ele separa, quando Deus ele chama, Deus ele vai começar a ensinar, Deus vai começar a instruir, Deus vai começar a capacitar, Deus vai começar a dar ordem, Deus vai começar a dar estratégia. Mas tem gente dentro da casa que não está querendo dar obediência ao Senhor.
Gideão, você vai para a guerra. Mas para nós ir para uma guerra, precisamos de quê? Precisamos aprender a lidar e a manusear a arma que o Senhor deu em nossas mãos, que é a palavra dele, que está escrita no livro de Juízes, capítulo 6. Tem gente que não aprendeu ainda, nem encontrou um versículo na Bíblia. Mas quer dar ordem. Soldado não dá ordem, soldado recebe ordem. Alabaçui de calamanais. Oh, Deus grande. Tem soldado que sabe 2 versículos da Bíblia, mas quer dar ordem ao cabo. Mas a palavra do Senhor diz: epa, o cabo tem um livro a mais do que você. Espera a tua vez, fica na posição e começa a obedecer para que você possa pular um degrau. Não vai adiantar, irmãos. Está aqui embaixo e dá ordem lá em cima. Se você está aqui, obedeça. Quando começar a obedecer, você vem para aqui, irmão. Chegou aqui a obedecer, você vai subir outro. Quando eu chegar aqui, irmão, você vai colocar em prática o que você aprendeu. Mas aquilo que Deus lhe deu em suas mãos, coloca em prática. Seja um soldado obediente e não desobediente à palavra do Senhor. Tem soldado querendo vitória. Tem soldado querendo que os filhos saiam da droga. Tem soldado querendo que o marido saia da prostituição. Tem soldado querendo que a mulher abandone tudo isso. Tem soldado querendo que o marido deixe o alcoolismo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Sem a obediência não vai ter vitória. Precisa obedecer a palavra do Senhor. Precisa estar na obediência. Porque soldado obediente, ele vai para a guerra. Labassui de Candaramanai. Gideão, 32 mil soldados entregue em tuas mãos. Irmãos, é 32 mil soldados. Não é pouco. Gideão ainda fica temeroso. Mas quando o Senhor diz: Gideão, além dos 32 mil, eu estarei contigo. Deus está dizendo nesta noite: epa, não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu problema, não importa a tua angústia, Ele diz: eu sou contigo, apenas obedeça a minha palavra. Aonde você estiveres e andar, estareis eu contigo. Para Gideão não era pequeno, era grande o problema, porque comandar 32 mil homens não era fácil. Mas lembre-se uma coisa: Deus, Ele dá, e depois Ele começa a tirar. Você não está entendendo? Deus, Ele dá, e depois Ele começa a tirar. Mas sabe por quê, irmão? Porque na desobediência do soldado, o Senhor colocou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Foi pela desobediência. E se o soldado desobedecer? Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por aquilo. Tira 10 mil. Fica 22 mil. Mas Gideão não desistiu. É um problema grande, irmão. Mas tem soldado que está com um problema pequeno e quer desistir da presença de Deus. Tem soldado que está com um pequeno problema e quer desistir. Ei, quer dizer, a guerra ainda não terminou. A guerra ainda não parou.
Será que é fácil, irmão, para o líder estar liderando todo esse povo sem nenhum problema? Não, irmão. Mas se o líder ele não estiver ouvindo a voz de Deus e obedecendo a palavra dele, o líder ele desiste. Mas Gideão está na liderança. 22.000. Ainda tem muito soldado para você. Quer dizer, o problema está se aumentando. Porque quanto mais soldado tira, mais enfraquece o exército. Mas Gideão continuou na sua perseverança. Gideão continuou na sua obediência. Gideão continuou liderando. Não será fácil, irmão, dominar um povo. Não será fácil controlar um povo com pensamentos ideológicos. Porque o que nós mais vimos hoje são pessoas com ideologias próprias. São pessoas com pensamentos próprios. O profeta Isaías ele diz: e cada um vai querer viver segundo os seus próprios pensamentos. Ah, porque eu acho que tem que ser assim. Ah, porque eu acho que tem que ser assim. Mas a palavra diz: epa, você tem que obedecer a minha palavra, é o líder. Está debaixo de uma liderança, tem que estar na obediência. Mas é soldado querendo dar ordem de líder sem ser líder. Mas o Senhor Jesus, Ele não vai contar com esse tipo de soldado para a guerra. Ele não vai contar com esse tipo de soldado ideológico, pensamentos próprios, porque eu acho que tem que ser assim, eu penso que tem que ser assim, mas não procura entender a palavra do Senhor. Gideão vai para a estratégia que Jesus dá a ele. Pega as suas armas. A arma que os soldados de Gideão tinham era a fé, a perseverança. Não era ideologia, era a obediência ao seu líder. Epa, Gideão dava ordem, os soldados obedeciam. Mas hoje dentro da igreja, o líder dá uma ordem e o soldado não obedece. Eita Deus grande. Precisamos entender que somos soldado de Cristo e temos que obedecer a palavra. Porque o líder, ele não vai conduzir os seus soldados para a destruição de forma alguma, mas só vai ser destruído aquele que se encontra na desobediência da palavra do Senhor. O soldado vai desistir, vai voltar. Muitos dizem que os covardes voltam. Relaçui candarás. São os desobedientes que não quis dar ouvido e entender a voz do seu líder. Oh, Deus grande, Deus grande. O que é que vai adiantar se nós não estamos dentro da palavra e além de não estar dentro da palavra, não quer obedecer ao líder? Não quer obedecer. Resume tudo. O Senhor dá ordem a Gideão para ir para o campo de batalha. E a Bíblia vai nos falar de uma forma tremenda e objetiva que somente vai ter vitória aquele que obedece a palavra do seu líder. Somente vai ter vitória
aquele que obedece a palavra de Deus. Somente vai ter vitória aquele que permanece na presença do Senhor. Ei, está doendo, tá? O seu passado é passado. Viva o seu presente. Ei, se você fez errado, se arrependa. Ei, se você fez errado, se arrependa, se converta. Renova a aliança com Cristo e permanece na presença do Senhor. Se é assim, você vai ser vitorioso, obedecendo a palavra. Pastor, mas ele fez errado. Perdoe. Pastor, ela fez errado. Perdoe. Queremos receber o perdão de Deus. De calabaçu e de canaramanai. Oh, Deus grande, Deus grande. Ei, você errou. Você pecou. Ele errou contigo. Ele foi até você. Lhe pediu perdão, você não perdoou, mas quer que Deus perdoe. Você não perdoa, mas vai para o joelho e diz: Deus me perdoa pelos meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, mas você não quer perdoar. Mas a palavra diz: aquele que não perdoa, não será perdoado. De calabaçu e de candaramanai. Oh, Deus grande, Deus grande. Você quer receber o perdão de Deus, mas não quer perdoar? Eu digo sempre, vou continuar dizendo, irmão. Amo a Deus. Creio em Deus. Tenho fé em Deus. Mas não perdoa. Que Deus é esse, irmão, que está se vendo em vocês? Quer o perdão de Deus? Perdoe, irmão. Quer que a tua vida melhore? Obedeça. Quer vitória, irmão? Obedeça. Quer vitória, irmão? Obedeça. Olha para teu irmão ao teu lado e diz: quer vitória, irmão? Quer vitória, irmão? Obedeça. A vitória só vem na obediência. A vitória só vem na obediência. Não adianta você ficar dizendo: eu amo a Deus sem obedecer. Adianta, irmão. Eu creio em Deus, mas não obedeço. Eu tenho fé nele, mas não obedeço. Assim é bom, irmão. Chega aí fora, irmão. Pergunta a qualquer um aí fora: você ama Deus? Ele ama, irmão, mas ele obedece? Tem muito crente que é assim, irmão. Diz que ama a Deus, mas não obedece a palavra. Tem muito crente que diz que ama a Deus, mas quer desistir da presença. Tem muito crente que diz que ama a Deus, crê em Deus, deve a Deus, mas quer parar a sua caminhada. Irmãos, finalizando, Gideão, ele não precisou de 32 mil soldados para vencer a batalha. Por quê, irmão? Ele precisou apenas de 300. Só de 300. Deus colocou 32 mil, mas foi tirando aos poucos. A estratégia era: só vai para a guerra quem é obediente ao Senhor. Só vai para a guerra aquele que está na minha presença. Só vai para a guerra aquele que ouve a voz do líder e obedece. Os 300 vai e vence a batalha. Tem gente, irmão, que quer vencer, mas não quer obedecer. Precisa passar pela afronta, precisa passar pelo sofrimento, precisa passar pelo ensino, precisa aprender que a dor, ela tem que vir. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Quantos aqui querem sofrer pelo amor do Evangelho? O apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos sofrer pelo amor do Evangelho. Mas hoje as pessoas sofrem com uma calúnia, sofrem com a defamação, sofrem com a tristeza, sofrem com a dor. Mas pelo amor do Evangelho, tem pessoas que não estão querendo sentir essa dor, desistem. Por quê, irmão?
Você conhece a verdade? Ou você só sabe? Saber a verdade, irmão, todo mundo sabe. Conhecer é sentir a pressão, é sentir a dor. Mas quando a dor vier, não pode parar. O que nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a peste, a raiva, o ódio, a angústia, a tristeza. Mas tem muita gente desistindo, irmão. Sabe por quê, irmão? Crente mimimi. Crente que não quer obedecer a palavra do Senhor. Crente que quer ouvir somente aquilo que o pastor prega. Você vai ganhar uma casa, você vai ficar bem. Crente que quer ouvir profecias falsas, mas não quer ouvir a palavra. Ei, precisa se arrepender dos seus erros, dos seus maus pensamentos e se converter ao Senhor teu Deus. Tem gente que diz assim: o meu Deus é o nosso, irmão, é o nosso Deus. Por que, irmão, é o nosso Deus? O Deus não é só seu. Eu sei o Deus que eu sirvo, ao Deus que nós servimos, se nós falamos a mesma língua. Porque os soldados de Gideão, eles serviram ao mesmo Deus, obedeceram ao mesmo Deus e assim venceram os midianitas e deu liberdade ao povo de Israel. Assim eu quero agradecer essa minha rica e maravilhosa oportunidade e eu quero fazer uma oração. Irmão, se coloca de pé em nome de Jesus. Deus grande. Oh, Deus grande, Deus grande, Deus grande, Deus grande. Deus grande, Deus grande, Deus grande. Coloca a mão no seu coração, irmão. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Oh Deus, soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, obrigado, Pai, por esta última oportunidade. Pai, o teu povo, Senhor, nesta noite está em obediência à tua palavra. Colocou a mão, meu Pai, sobre o teu coração nesta noite. Pai, mas nós queremos te pedir, Senhor, em concordância com a tua palavra, porque a tua palavra diz que 2, 3 pedirem, Pai, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, o Senhor nos responde. Então nos responde nesta noite, ó Pai, Pai, dando vitória ao teu povo, Senhor, que está na obediência da tua palavra. Aquele que estiver, meu Pai, na desobediência, meu Pai, que o Senhor venha corrigir, meu Pai. Aquele que está pensando, meu Pai, em desistir, meu Pai, que o Senhor refreia ele, meu Pai, e faz ele dizer esse mau caminho, Senhor. Pai, vai trazendo de volta, meu Pai, aquele que está, meu Pai, afastado, aquele que se encontra, meu Pai, desobediente à tua palavra, aquele que se encontra, meu Pai, fazendo algo, Senhor, que não te agrada, meu Pai, vai libertando ele, meu Pai, vai trazendo, meu Pai, de acordo com a tua palavra, para a tua presença, meu Pai. Pai, enquanto teu povo se encontra aqui, meu Pai, na tua casa, te adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome é santo, meu Pai. Vai visitando, meu Pai, a nossa parentela, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, é um Deus que cura, é um Deus que salva, que liberta, que restaura, que renova. Ao Senhor, meu Pai, é um Deus, meu Pai, que mesmo no meio, Pai, da aflição, da tempestade, meu Pai, e de uma guerra, o Senhor, meu Pai, nos dá vitória, meu Pai, aquele que é obediente à tua palavra. Decalabassui de candaramanai, uipicandarabassui de candaramanai. Oh Deus grande e poderoso, este teu povo, meu Pai, que se encontra hoje, meu Deus, na obediência da tua palavra, eu te peço, meu Pai. Pai, se tiver alguém ainda, meu Pai, com pensamento negativo, que o Senhor arranque o pensamento negativo. Aquele que se encontra, meu Pai, com o coração angustiado, que o Senhor arranque a angústia, meu Pai. Aquele que se encontra, meu Pai, com o espírito depressivo, meu Pai, que o Senhor arranque o espírito depressivo. Aquele que se encontra, meu Pai, com o espírito da ansiedade, que o Senhor venha arrancando, meu Pai, a ansiedade dele. Arranca a ansiedade dela, meu Pai, a dando liberdade do teu povo, meu Pai, e vitória a ele, porque eles estão na obediência da tua palavra, Pai. Pai amado, Pai eterno, Pai querido, esta é a oração do teu servo, junto com o teu povo. Nos responde, Pai, nos dá vitória, Senhor, não porque nós somos merecedor, mas porque o Senhor, meu Pai, tem tido misericórdia do teu povo. Pai, permanece com todo o teu povo que se encontra aqui, Pai. Aí fortalecendo ele, meu Pai, espiritualmente. Vai renovando ela, meu Pai, e ele espiritualmente nesta noite, meu Pai. Pai, vai dando um abraço de vitória nele, meu Pai. Aí um abraço de vitória nela, meu Pai. Pai, que ele não venha desistir, meu Pai, da tua caminhada, do teu ministério, da tua jornada. Porque foi o Senhor, meu Pai, quem escolheu. Foi o Senhor quem separou. Foi o Senhor quem ensinou. Foi o Senhor quem educou. Foi o Senhor que colocou, meu Pai, na tua presença. E eu te peço nesta noite, meu Pai, abraça cada um que
que se encontra aqui e dá, meu Pai, um abraço de vitória. E quem crê na vitória, dá um glória para Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.